Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Muito bom dia a todos que já estão aqui conosco. Nós estamos felizes por estarmos juntos novamente mais uma manhã e ainda mais por termos aqui conosco a nossa irmã, a doutora Gisélia, nossa convidada de hoje, que na verdade foi a enviada do céu para estar conosco nessa manhã. Seja muito bem-vinda, doutora Gisélia. Muito obrigada. Amém. Nós somos aqui um pequeno grupo do povo de Deus que se reúne todos os dias às 5 horas da manhã para buscar a face do nosso Pai, para aprender mais do nosso Deus, para trilhar o caminho da consagração, porque nós queremos a mudança do nosso caráter para refletir ao caráter de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui todas as manhãs reunidos para orar, louvar e estudar a palavra de Deus. Nós vamos agora fazer 2 orações. Eu faço a primeira, a senhora faz a segunda, pode ser? Pode ser sim. E depois nós vamos dar início à nossa mensagem de hoje. Tá certo. Oremos então. Senhor nosso Deus, grandioso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Nessa manhã nós estamos mais uma vez, Senhor, reunidos no nome de Jesus, para orar, louvar, para buscar a tua face, ó Deus. Amém. Nós queremos, Pai, receber o batismo do Espírito Santo na porção dobrada. Estamos Amém. aqui, Senhor, nos preparando para os dias gloriosos que virão, em que nós veremos Jesus voltando nos ares. Mas para isso, Senhor, sabemos que precisamos mudar o rumo das nossas vidas. Precisamos ter uma mudança genuína, Senhor, no nosso caráter, que ainda não está pronto para entrar no céu. Mas com a ajuda do Senhor, nós queremos, Pai, buscar a tua face para que o Senhor possa fazer a boa obra que começou em nós. Por isso Amém. nós estamos aqui, Senhor, todas as manhãs, vencendo o sono, muitas vezes o cansaço, mas nós precisamos de Ti, ó Deus. Nesse momento eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que aqui chegou, que o Senhor nos unja com Teu Santo Espírito, Amém. especial a doutora Gisélia, que se dispôs a vir aqui falar conosco, que se dispôs a ser a Tua voz aqui nessa manhã. Que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor a unja, Senhor, unja os seus lábios, e tudo que ela disser, Senhor, que venha do mais altos céus, que Amém. a mulher Gisélia seja colocada de lado, para que o Espírito Santo fale através da voz dela. Que o Senhor Amém. possa colocá-la nos seus braços, que o Amém. Senhor possa tomar as tuas mãos todos os seus anseios, seus problemas, as suas angústias, e que tudo, Senhor, na vida dela e na nossa também, possa ser resolvido por aquele que sabe e pode todas as coisas. Amém. Pai querido, eu peço que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos que ainda não despertaram, que ainda não chegaram aqui, e que todos possamos em unidade, mais uma vez, estarmos reunidos, porque nós aprendemos que é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Nós Amém. cremos que o Espírito Santo está conosco, porque a palavra de Deus diz, a tua palavra, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso nós estamos aqui na presença do Espírito Santo, crendo que o Senhor falará fortemente aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Ainda na sua presença, ó Pai, queremos pedir, porque nós somos como crianças choronas, pedindo, só pedindo. Agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por ter nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, e queremos pedir que o Senhor continue ao nosso lado e nos use para a sua causa, não somente a mim agora ao falar, mas que use a todos durante esse dia, para que possamos ser um luzeiro brilhando nesse mundo de trevas, e também, Senhor, que possamos
entregar nosso desejo, nossa vida, nossa mente, nosso coração, tudo em suas mãos. Que esse dia nós sejamos possuídos pelo Santo Espírito e que tudo que façamos e pensemos e falemos seja para engrandecer, exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós vamos abrir sua palavra agora e queremos a sua direção, queremos compreender a profundidade da mensagem que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor me deu nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo é que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Doutora Gisele, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. O Amém. Espírito Santo fale através de você para os nossos corações nessa manhã. Amém. Eu não tenho muita experiência com o uso do Zoom e com essas reuniões em internet, então eu quero que você vá me orientando qualquer coisa, assim, que não estiver ouvindo direito, ou vendo, ou qualquer coisa, vocês me falem, né? Porque senão vai saindo assim, sem sentido. E eu tenho assim uma para compartilhar minha tela aqui, eu posso ou é só vocês que são? Eis-me aqui, a senhora fique à vontade, a gente está aqui para ajudar. A senhora Ah, pode compartilhar a tela à vontade, tá bem? Na então hora que beleza, partilhar, a senhora tem só que clicar nas duas caixinhas que estão embaixo. embaixo, isso. Então, beleza. Bom dia a todos. É um privilégio muito grande estar aqui. A Elô me convidou e é uma honra muito grande. Durante essa semana, a Elô falou assim: olha, a mensagem não vai ser você que vai falar, mas o Espírito Santo. E aí me confortou um pouco, porque eu estava tensa. Falei, ai meu Deus, eu gosto de falar em público, mas não tenho nenhuma experiência em falar pela internet. E eu já estava tensa, falei, ai meu Deus, e a responsabilidade também. Então eu sei que Deus vai falar a nós por essa mensagem. Eu escolhi uma mensagem bem simples, bem rapidinha, mas que me tocou muito ao ler, ao estudar, e eu pensei que seria interessante compartilharmos essa mensagem, porque eu tenho passado por algumas provas e às vezes me falta fé. Infelizmente, nós somos pecadores, né? E às vezes falta fé. E eu pensei que talvez alguém possa passar pelos mesmos problemas e detalhes como eu e como essa pessoa do passado passou, como eu. Então, eu falei, vou compartilhar isso e talvez seja de proveito para alguns aqui entre nós, né? E para mim também, toda vez que eu estou lendo, me reforça essa providência divina para nós, né? E para começarmos, eu queria, o título da mensagem é Se não virdes sinais e milagres. Isso foi uma resposta de Jesus lá no passado. Então, vamos, para começar, abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, né? No livro de São João, no capítulo 4, e lermos os versículos 43 até o 54. Então, vejamos aqui. João, a minha Bíblia já estava aberta, João, capítulo 4, o verso 43 até o 54. Então, nós lemos assim. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam,
porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Agora, antes de eu começar a citar, né, essa história que nós acabamos de ler, eu queria compartilhar com vocês a minha tela aqui. Vamos ver. Acho que está dando para ver, né? Eu pus um mapinha aí da região lá, porque muitas vezes eu faço a maior confusão, Judeia, Galileia, Samaria, não sei o quê, começa a ver tantos nomes, e eu falo, onde será que é isso? Será que é perto? Então, só para nós termos uma ideia, né? Nós vimos que Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado aqui em Nazaré, lá na Galileia, mais ao norte. Ele foi criado em Nazaré, falo que ele seria um nazareno, chamado de Nazareno. E aí nós vemos aqui Caná. Caná era mais ou menos 10 quilômetros de Nazaré. E Caná foi o local onde Jesus fez o primeiro milagre dele, que ele tinha uns parentes ali que se casaram e convidaram Jesus e sua família para irem ao casamento e faltou o vinho. E aí a mãe de Jesus disse: "Ah, olha lá, meu filho, faz alguma coisa". E ele transformou a água em vinho, né? Que nós já sabemos a história. E nessa vez, Jesus tinha ido para Belém, para Jerusalém. Belém não, desculpa, para Jerusalém, porque houve a festa da Páscoa em Jerusalém. E agora nós vamos viajar junto com Jesus, né? Eu amo viajar, Elô aí também gosta, eu sei disso, e nós estamos um pouco paradas de viajar nesse período aí de pandemias, né? E estamos com saudades, então vamos ver se pelo menos agora nós fazemos, logo pela manhã, né? Fazemos uma viagem com Jesus. E Jesus também tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, e estava voltando para Galileia. Aí passou, né, antes desses versos que nós lemos, nós vemos que ele passou por Samaria, encontrou-se com aquela mulher no poço lá em Samaria, aí conversou com a mulher ficou tocada pelas palavras de Jesus, que falou até da vida dela, correu para a cidade de Samaria, chamou todos que estavam na cidade: venham ver o que eu encontrei, um homem que está falando tudo da minha vida.
E aí os samaritanos correram até Jesus e ficaram encantados com a mensagem, com a palavra que Jesus falava a eles, e disseram: agora não é nem pelo que ela nos falou, mas sim pelo que nós estamos vendo e ouvindo. E eles não pediram nenhum milagre, não pediram nada, eles só ouviram a mensagem de Jesus. E assim ficaram totalmente tocados com o Espírito Santo e aceitaram a mensagem. E aí Jesus ficou mais um tempo, que eles pediram muito que Jesus ficasse mais um tempo com eles, e aí Jesus seguiu a viagem, prosseguiu a viagem, nós vamos com ele, grudadinhos com ele. E Jesus foi até Caná, novamente, aquela cidade onde ele começou seus milagres, ele voltou para lá. Na Galileia, o povo não acreditava em Jesus. Tanto é que Jesus diz assim: um profeta não tem nenhum valor na sua própria terra. E realmente Jesus não tinha valor na Galileia. Por quê? Porque o povo aqui da Galileia tinha visto Jesus crescer, Jesus criança, brincando naquelas ruas empoeiradas, tinha visto Jesus trabalhando na oficina com o pai, com a mão grossa, com as roupas simples, roupas pobres, mal vestido, andando ali na rua, conversando com eles, brincando com as outras crianças, depois de adultos, já trabalhando ali entre eles, ajudando os pobres. Então, aquilo ali realmente não tinha nenhum valor para eles. E eu vejo isso pela minha própria experiência. Eu fui criada, eu sou de São Paulo, capital, mas fui criada numa cidadezinha do interior de São Paulo, chama Rio Claro, perto de Limeira. E ali eu fui criada na igreja, eu era muito pobre, muito simples, e brincava com as crianças da igreja e tal. E depois eu saí para fazer a faculdade fora, e voltei, né, e fui trabalhar, morar e trabalhar naquela cidade, e as pessoas, assim, não acreditavam muito, porque tinham crescido comigo ali. Então, eu lembro até que tinha uma senhora da igreja, desculpa, que vivia me perguntando durante o culto, ela me perguntava coisas. Ai, olha, vem cá, eu tenho dor aqui, vai ali, vai lá e vira lá e tal. O que eu faço? Aí eu falava: olha, faz assim, assim, dava alguns conselhos, né? E ela dizia: não, o meu médico disse que é para fazer assim, assim, tipo assim. O meu médico sabe, você, quem é você? Você cresceu aqui com a gente, você não sabe nada, você, né? E eu acredito que era assim que o povo galileu olhava para Jesus, como um qualquer, um maltrapilho, pobretão, que cresceu ali no meio deles e que não tinha nenhuma capacidade, que dirá essa capacidade que ele se julgava dele, que as pessoas diziam que era o Filho de Deus, o prometido, o Messias esperado. Então, eles assim duvidavam muito, enquanto os outros lugares ficavam maravilhados com os milagres dele. O povo da Galileia duvidava e tinha aquele peso. Só que eles tinham acabado de ir a Jerusalém e viram muitos milagres, e o povo de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, comentando. Aqueles milagres eram maravilhosos, eram grandiosos, somente um Deus poderia fazer aquilo. Quanta coisa, inclusive que a Bíblia não cita, porque se a Bíblia fosse citar todos os milagres que Jesus fez, não teria papel suficiente para escrever tudo, de tanta coisa que tinha, que ele fez, e eles assim acabaram de vir da festa, então ouviram essas maravilhas lá e ficaram impressionados. Nossa, que é isso? E nisso, nesse período que Jesus chegou a Caná,
tinha um grande homem, um homem muito importante, funcionário do rei, que morava em Cafarnaum. Cafarnaum, eu vou falar um pouquinho de Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila de pescadores à beira do mar da Galileia. Uma vilinha pobre, de pescadores mesmo, bem simples. Só que essa vila se tornou um grande e importante porque abriu-se ali um entreposto de pedágio, cobrava impostos, de cobrança de impostos. Então, foi posto um grupo, um agrupamento de soldados romanos aqui nessa cidade. Então, virou um ponto importante de comércio, de social. Então, era como se fosse uma cidade grande, né? Todos vocês, com certeza, se não estão numa capital, estão numa cidade que sabem que qualquer coisa nós vamos para os grandes centros. Eu estou falando de Vitória, no Espírito Santo. Então, a gente sabe que as cidadezinhas mais pobres, mais simples da região, quando tem algum problema de saúde ou precisa comprar alguma coisa, todo mundo corre para aqueles grandes centros, né? Que tem maiores recursos financeiros, políticos, religiosos e médicos. Tudo isso se corre para... E Cafarnaum se tornou uma dessas vilas, né? E esse homem da história, que era um empregado do rei, e era muito importante, rico, com dinheiro, né? Morava em Cafarnaum e distava, Cafarnaum de Caná era mais ou menos 8 quilômetros. 8 quilômetros é pertinho. Eu, quando faço minhas corridas aqui, 8 quilômetros é pertinho, é facinho de fazer. Então, era uma coisa assim que a gente, acho que em uma hora, mais ou menos, já fez, andando tranquilo, dá para fazer de Cafarnaum até Caná. E esse homem morava em Cafarnaum e estava com um filhinho doente. O filho dele estava com muita febre, muita febre. Não fala qual é a doença, mas pode ter sido uma pneumonia, pode ter sido uma infecção intestinal, pode ter sido uma meningite, pode ter sido qualquer coisa, que naquela época tinha muito disso. E essa doença era gravíssima, e o pai percebeu isso, que a criança estava muito mal e ia morrer. Tanto é que ele saiu com o coração tão pesaroso de lá da casa dele e pensou, eu já, médico algum, ele era rico, ele podia contratar os melhores médicos da época, e ele viu que médico algum poderia ajudá-lo na situação que estava o filhinho. E ele poderia mandar um empregado ir lá chamar Jesus, vai, corre lá, vai lá, e chama Jesus para vir aqui. Mas ele viu que o caso era tão grave que ele pessoalmente deveria ir. Ele pensou, não posso mandar alguém, eu mesmo tenho que ir lá chamar Jesus para vir. E senão meu filho pode até morrer, eu mesmo vou. E ele olhou para o filhinho pela última vez com aquele olhar terno, pensando, eu acho que é a última vez que eu vou ver meu filhinho com vida. Ele está tão mal, que eu acho que não vai ter jeito. Eu não vou vê-lo quando voltar. Porque a gente, quando vê os filhos, principalmente doentes, a gente percebe se está mal ou se não está. E é uma dor muito grande, né? Ver um filho doente, com problemas, e ele percebeu que o filho estava doente e grave. E ele resolveu fazer alguma coisa. E foi atrás de Jesus, mas com o coração muito pesado. E além do coração pesado, a Bíblia nos conta que ele estava duvidando, ele não acreditava em Jesus, como todos os outros galileus.
ele não botava fé no nosso Salvador. E então ele impôs para ele mesmo, ele impôs uma regra. Falou assim, olha, eu vou até Jesus, como todo mundo está falando que ele faz milagres e prodígios e tal, eu vou, mas eu só vou acreditar se ele fizer algum milagre, se ele deferir o meu pedido, cumprir o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para que ele cure o meu filho. Se ele curar, eu acredito nele. Se ele não curar, nada feito. Eu não vou acreditar. Eu vou saber com certeza que é um espertalhão, mais um que está se apontando por aí, nas terras, aí querendo ser Deus. E ele foi com isso, com esse peso no coração e muito amargurado. Aí, quando ele chegou a Jesus, né? Quando ele chegou lá em Caná, ele viu Jesus de longe. O povo estava tudo ao redor de Jesus ali, e pedindo e falando, mas ele olhou de longe, observou de longe e viu aquele homem poento da viagem. Jesus tinha acabado de chegar da viagem, poento, cheio de poeira, mal vestido, com traços de cansaço, né? A gente, quando acorda, o olho inchado, tudo, ele com o ar de cansaço, de dureza do caminho, da viagem que tinha acabado de fazer. E aquilo, e Satanás ajudando, né? Aquilo mais intensificou a incredulidade dele, a falta de fé, e ele duvidou totalmente, mas já que ele tinha vindo até ali, né? Vamos tentar, já que estamos aqui, né? Não acredito nesse médico aí, não, pobretão assim, mas quem sabe, né? Vim até aqui, quem sabe possa dar certo. E aí ele falou, Jesus, vamos comigo. Meu filhinho está muito doente, eu queria que o senhor fosse comigo. E aí Jesus, como sempre, dá uma resposta totalmente diferente do que Jesus, do que a pessoa pediu. E é muito, eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes nós pedimos para Jesus uma coisa e a resposta vem outra, e a gente fala, ai, Jesus, eu não queria isso, eu estava pedindo para ganhar um carro, para comprar uma casa, para isso, para aquilo. E o senhor me deu uma aprovação. Eu não quero aprovação, eu quero resolução do meu problema, da minha preocupação, da minha doença, ou qualquer outra coisa. Cada um tem o seu pedido. E aí, Jesus dá uma resposta totalmente diferente. Eu não pedi isso, não falei isso. Mas Jesus sabe o que está lá no fundo da alma, né? E nós vemos assim, quão interessante é que Jesus respondeu, ele está, vem comigo para ir curar meu filhinho que está doente. E Jesus respondeu, se você não ver sinais e prodígios e milagres, você não vai crer. E para nós que estamos de fora, e para as pessoas que estavam de fora, né? Fala, mas isso aí não tem nada a ver, ele chamou para ir, né? Ele está falando isso aí. Só que Jesus conhecia o coração, conhecia a mente, e sabia que ele estava com isso, essa era a regra dele, que ele se impôs. Ele pôs isso na mente, de não aceitar se não visse o milagre se concretizar. Ele não iria aceitar Jesus. E Jesus, para mostrar para ele que ele era Deus, e por isso conhecia os pensamentos, o que se passava na cabeça dele, Jesus falou: olha, não falou abertamente assim, eu sei que você está pensando que só vai me aceitar se eu fizer o milagre, mas Jesus falou, se você não vê sinais e milagres, você não vai crer. E diz que imediatamente aquilo foi um impacto na vida dele, na mente dele, porque o Espírito Santo trabalhou. E ele pensou, nossa, ele é Deus mesmo, porque ele entendeu que eu estava pensando isso.
Só pode ser Deus, porque eu não falei para ninguém. Eu não falei isso para ninguém. Ele falou para mim o que eu estava pensando. Nossa, é Deus! E imediatamente entrou aquele raio na mente, de luz na mente dele, e ele entendeu que ele poderia até perder o filho mesmo, mas não porque Jesus não tinha poder, e sim pela incredulidade dele, pela falta de fé dele. E ele teve uma ansiedade, uma dor, que ele quis imediatamente responder, como aquele pai que o filho estava endemoniado e ele pediu aos discípulos para expulsarem os demônios, e os discípulos não puderam. Aí o pai falou a Jesus: Ah, Jesus, se o Senhor puder, por favor, nos ajude, tira esse demônio do meu filho. Se, aí Jesus, se tudo é possível que crê. Se você não crê, não vai ser possível, né? Aí aquele pai imediatamente, por favor, Jesus, me perdoa pela minha falta de fé, por favor, me perdoa. Esse aqui, ele não falou, por favor, me perdoa na falta de fé, mas imediatamente essa palavra foi dita assim: Ah, Jesus, por favor, vem logo, não demora mais, não, vem logo. Tipo assim, creio, eu acredito no Senhor, por favor, me perdoa pela minha falta de fé. Ficou subentendido essas palavras. Por favor, vem logo, eu acredito no Senhor. E aí Jesus entendeu que ele tinha mudado a mente, que a mente dele foi transformada. E aí Jesus falou: pode ir, o seu filho está curado. E nesse momento, diz que entrou uma luz tão grande na mente, no coração dele, que ele teve uma paz tão grande, tão poderosa, que ele nunca tinha sentido antes. E ele sentiu algo extraordinário, totalmente diferente, e ele acreditou que Jesus realmente tinha curado o filho dele. A fé tomou posse da mente, do coração, da vida dele, e ele descansou, relaxou e teve uma paz e tinha certeza que o filho tinha curado. E aí Caná, como eu disse a vocês, Caná de Cafarnaum era apenas 8 quilômetros. Ele poderia ter voltado naquele mesmo dia, imediatamente ele poderia ter voltado para casa. Mas ele não voltou, ele resolveu ficar ali, ver mais milagres de Jesus, dormir ali em Caná. No outro dia cedinho ele seguiria a viagem, talvez conosco agora, né? Logo cedo, ele saiu cedinho e foi para Cafarnaum. E quando ele estava quase chegando já na casa, os empregados saíram correndo: vamos falar para o senhor nosso lá que o menino curou, o menino ficou bem, porque ele deve estar aflito, ansioso. E aí chegaram correndo: senhor, pode ficar calmo, calmo que o menino está bem, o menino foi curado. Aí eles admiraram com a reação do pai, que ficou tranquilo, normal, como se nenhuma novidade tivesse sido falada para ele. E ele falou assim: a que horas foi que aconteceu, né? Que o menino ficou bom? Lá na 7ª hora, ontem à noite. Aí ele viu que foi a hora que Jesus tinha dito: o seu filho foi curado. E os empregados contaram que na 7ª hora, a pelinha do menino, que estava fervendo, vermelha, fervendo de febre, no calor da noite, porque aquela região é muito quente, e é difícil, se você está com calor ou com febre, baixar num local que também é quente. Mas instantaneamente abaixou a temperatura do menino e o menino ficou com a pele rosadinha, de saúde, e dormiu tranquilo, porque criança, quando está doente, com febre, quem é mãe aí sabe, né? Que criança não dorme, chora, e a gente acorda a noite inteira e ninguém tem sossego e tem paz, né? Mas o menino dormiu a noite inteira tranquilo,
e acordou no outro dia cedinho, bem, pulando, fazendo as traquinagens de criança, né? E o pai já voltou tranquilo e os empregados não entenderam muito bem, mas isso o senhor entendeu muito bem a mensagem, que Jesus queria oferecer mais do que ele tinha pedido. Ele tinha pedido só e somente só a cura do filho, mas Jesus queria oferecer a salvação, não só para o bebê, o menino que estava doente, mas para toda a família e para toda a região da Galileia. E a senhora White diz que essa família se converteu, se entregou a Jesus e serviram de muito apoio para a difusão do evangelho em toda a Galileia, porque eles eram a testemunha viva do evangelho ali naquela região. E assim nós vemos que Jesus também quer nos usar. Muitas vezes a nossa fé falha. Nós pedimos alguma coisa e não recebemos aquilo que pedimos, recebemos uma resposta totalmente diferente daquilo que pedimos. Às vezes a gente pede uma bênção e vem uma prova tão grande. Isso, eu passei por esses dias, por uma. E aí você fala, nossa, mas não foi isso que eu pedi. Jesus respondeu outra coisa, que coisa mais estranha. Mas é porque Jesus sabe o que nós realmente estamos precisando. Nós estamos precisando de aumentarmos a fé e Ele quer nos dar muito mais do que nós podemos pedir, né? Nós vemos que Jesus, na hora que o homem teve aquele lampejo de luz na vida dele, ele agarrou com todas as forças, como Jacó fez. Ele lutou como Jacó lutou. A fé brotou no ser dele e ele lutou, agarrou o anjo como Jacó agarrou, né, o anjo, e lutou e falou, não vou te deixar enquanto não me abençoares. Foi a mesma coisa que esse pai fez. E olha que a Saroate diz assim, o Salvador não pode recusar o pedido de uma pessoa que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Olha que coisa linda, eu achei isso maravilhoso. O Salvador não pode negar uma bênção a nós quando nós vamos, nos agarramos com todas as forças a Ele, alegando a nossa grande necessidade. Então, que hoje, nesse dia, nós possamos reconhecer que Jesus é o Deus poderoso e que pode mudar a nossa vida, os nossos ais, as nossas tristezas, Ele pode transformar em bênçãos muito maiores do que as que nós temos pedido. Às vezes nós estamos pedindo muito pouco, Ele quer dar muito mais. E Ele não pode negar nada a nós, se nós formos apegados a Ele e falarmos a Ele, é minha grande necessidade, Jesus. Hoje eu tenho uma grande necessidade, a necessidade de ser batizada com o seu Espírito, com o seu poder, com a sua bênção. E Ele vai nos conceder todas as bênçãos que pedimos. Vamos abrir a nossa Bíblia para terminarmos? Vamos abrir em Efésios. Efésios, no capítulo 3, no verso 16 e depois o 20. Efésios 3, o verso 16 e depois o 20. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 20. Agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, se Jesus pôde fazer por aquele homem que não tinha fé e que duvidava,
Ele também pode fazer por nós, que somos semelhantes, infelizmente. Não estou falando de todos, porque eu não conheço, mas eu conheço a mim mesma. E muitas vezes, infelizmente, a minha fé falha. Eu tenho pedido, tem misericórdia, Jesus, vem logo, porque é a minha grande necessidade de Ti, a minha grande necessidade. Sem o Senhor eu não sou nada. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que nós sejamos repletos do poder dele em nossa vida e possamos testemunhar desse grande poder, desse amor, como esse homem foi uma testemunha em toda a Galileia, que nós e nossa família sejamos uma testemunha viva de Jesus onde estivermos nesse dia. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela audiência. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Nos revela coisas maravilhosas, né? A Célia costuma dizer que a Bíblia é um poço sem fundo de sabedoria. Às vezes a gente conhece uma história, mas a gente sempre, ouvindo de novo, a gente sempre extrai mais lições, mais aprendizado, mais bênçãos. Muito obrigada, doutora Gisélia. Nada. Nós vamos... Precisando das ordens. Amém, muito obrigada. E eu penso que a Heloísa depois vai entrar em contato com a senhora, porque com certeza nós vamos estar aqui aguardando o seu retorno para falar conosco mais uma vez. Quando precisar. Oh, perdão, pode falar. É quando precisar, estou à disposição. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada. Amém. Nós vamos agora fazer 3 orações, 2 orações e uma oração cantada. E no segundo momento, nós teremos aqui o momento das considerações. A gente sempre abre um espaço para as pessoas darem um testemunho, falar o que o Espírito Santo falou no seu coração através dessa mensagem. E aí a gente tem aí mais uma meia horinha, mais um tempinho, para que as pessoas possam partilhar conosco também, né, as suas impressões, as suas dúvidas, e o Espírito Santo sempre vai trazendo mais luz, né, completando a mensagem. Então, agora nós vamos orar. A senhora gostaria de fazer uma oração ou a senhora gostaria de dar oportunidade para outra pessoa? Pode dar oportunidade a outro, né? Já orei no início, aí se dá oportunidade a outros também. Ok, então. Então, quem gostaria de orar conosco, por favor, levanta sua mãozinha. Muito obrigada, Elo. A Heloísa vai fazer a primeira oração. Quem gostaria de fazer a segunda oração? Mais alguém? A Marley está aqui conosco. Se quiser fazer a oração cantada, eu agradeço. Bom dia, faço sim. Amém. Obrigada, querida. Irmã Terezinha faz a segunda oração, então, e a Marley a oração cantada. Pode ser? Vamos orar? Sim, sim. Obrigada, querida. Amém, irmã Terezinha. Vamos orar então. Oremos. Bondoso Deus que estás nos céus, como é maravilhoso, Jesus, te conhecer. A cada manhã o Senhor nos traz a essa sala, a essa igreja virtual e nos coloca no banquinho da tua escola. Porque quando nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos a essência do Evangelho, que Jesus era amor, Jesus era o nosso protetor, é Ele quem cuida de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste desse povo que muitas vezes não tem fé o suficiente para acreditar de que o Senhor está no controle da nossa vida, que é o Senhor que nos dá felicidade no casamento, é o Senhor que nos dá o trabalho, que nos dá a comida, que nos dá o cuidado, que nos dá a proteção. Como eu me senti aqui agora, Senhor, amparada por o teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tem um povo aqui, Senhor, o teu povo remanescente. É o povo que quer ter o seu caráter transformado. Esse é o desejo imenso de cada um de nós aqui. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós. Nos ajude a
cada dia crescer na fé, crescer na luz que o Senhor tem nos dado. Quanta luz o Senhor tem dado às pessoas que têm aqui vindo a cada manhã. Mas nós não queremos, Senhor, guardar essa luz debaixo da mesa. Nós queremos que ela venha clarear toda a nossa vida e que nós também possamos ser luz na vida das pessoas. Que as pessoas possam enxergar em nós os teus servos, os teus discípulos. Obrigado, Senhor, pela vida da Gisélia, essa serva que o Senhor ama tanto e que o Senhor acordou essa manhã e que o Senhor inspirou a ela a trazer essa mensagem tão maravilhosa para nos lembrar que nós somos pequenos na fé, mas quando olhamos para Ti, Senhor, nós não temos como nos perder. Se olhamos para nós, nós não vemos como nos salvar, mas quando olhamos para Ti, não temos como nos perder. Obrigado, Jesus, porque só nos lembra quem Tu és. Um Deus que tem uma obra maravilhosa, que é a obra da salvação. Por isso, ó Deus, nós agora queremos continuar nesse culto de adoração, pedindo a Tua presença, as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia. Abençoe a Gisélia, o seu esposo, seus filhos e o seu trabalho, que ela continue sendo essa luz na vida de tantas pessoas que ainda precisam de ouvir que o Senhor está voltando. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, ó Deus, na Tua presença, nós louvamos e nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia renova em nossas vidas cada manhã. Por isso nós somos felizes, somos muito gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela providência de salvação, pelo Teu chamado, Senhor, fez a cada um de nós que estamos nessa sala, nessa manhã. Fomos chamados pelo Senhor para termos a vida santa, para termos a intimidade com o Senhor e para sermos luz. Ó Pai, nós agradecemos, Senhor, imensamente por esse privilégio de podermos sermos chamados teus filhos, tuas filhas. Aqui estamos, Senhor, e nós rogamos ao Senhor o que o Senhor quer de nós. Nos batiza com o teu Santo Espírito. Faz de cada um de nós, Senhor, serva do Senhor, instrumento das tuas mãos para levar a tua mensagem, para fazer esta luz expandir na vida de outras pessoas. Nos ajuda hoje, Pai, a sermos, ó Pai, usada pelo Senhor, a sermos úteis na vida de outras pessoas, ó Pai. Pai querido, por misericórdia, nós não queremos ser servos inúteis, nós queremos ser úteis nas tuas mãos, nós queremos ser usada pelo Senhor, nós queremos, ó Pai, levar esta mensagem, Pai. Tem tantas pessoas de nossa volta cobertas de trevas, pessoas que não conhecem essa luz, pessoas que não têm o conhecimento que nós temos. Nós não queremos guardar essa luz só para nós, nós não queremos guardar esse conhecimento só para nós. Por favor, Senhor Deus, de nós mesmos nós não somos nada, mas faz de nós mensageiros do Senhor, faz de nós instrumentos das tuas mãos, porque nós possamos, Senhor, ser luz, ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida aqui presente, quero clamar ao Senhor. Toma em tuas mãos cada lar representado, cada família. Ó Pai, nós não conhecemos uns aos outros aqui nessa sala, mas o Senhor conhece a cada um de nós, Pai, desde o ventre de nossa mãe. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, toma cada pessoa, sonda cada coração, cada mente, e supra, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. Ó Pai, aqueles que precisam de saúde física, mental, emocional, espiritual, derrama a bênção da saúde. Aqueles que precisam, Senhor Deus, de livramento, de libertação, de transformação, tanto nas nossas vidas e na vida de pessoas da qual nós estamos intercedendo. Ó Deus, ouve a nossa oração, ouve os nossos clamores, ó Pai, nos responde conforme a tua vontade e dai-nos hoje um dia na tua presença. Nos ajuda hoje, Pai, a nos preparar para o teu santo dia, que logo mais, Pai, no pôr do sol, todas nós possamos estarmos preparadas, né, com tudo pronto, com tudo preparado, Senhor Deus, e abraçar o teu santo sábado com alegria, com regozijo e com louvor. Nós rogamos por essas bênçãos e agradecemos por tudo, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas,
ordena os ventos e o mar. Igual ao nosso Deus, não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus, não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar à luz. Maravilhas fez o nome de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena os ventos e o mar. Igual ao nosso Deus, não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus, não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Ele é santo, santo. Ele é santo, santo. Nosso Deus é santo, e faz a estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, pela unidade que temos nessa sala. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Agora chegou o momento das considerações. Quem gostaria de falar e partilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã? Um testemunho que Deus trouxe à sua mente, pode ficar à vontade. Elô, você ainda está com a mãozinha levantada, você gostaria de falar ou era para orar mesmo? Oi, Apo. Eu tinha levantado para orar, mas eu quero falar um pouquinho aqui, né, da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, né, ele é o nosso elo com o nosso Deus. E quando a gente começa a conhecer quem é Jesus, a gente vê um amor tão infinito, né, de Jesus por nós. Somente uma pessoa com uma grandeza como Jesus Cristo pode ter feito o que ele fez por nós, né? Só na eternidade que nós vamos entender esse amor maravilhoso. E lá no livro Desejados de Todas as Nações, o meu livro aqui é a página 61, deixa eu olhar o capítulo 9, lá fala o seguinte: Jesus trabalhava para aliviar todo caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas muitas vezes se privava de alimento, a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais necessitados do que ele. Seus irmãos sentiam que sua influência anulava deles. Possuía tato que nenhum deles tinha e nem desejava obter. Quando falavam de maneira rude aos pobres e rejeitados,
Jesus procurava exatamente essas pessoas, dirigindo-lhe palavras de ânimo. Aos que estavam em necessidade, oferecia um copo de água fresca e colocava na mão deles sua própria refeição, aliviando-lhe os sofrimentos. As verdades que ensinavam eram associadas a estes atos de misericórdia, sendo fixados na memória. Que amor que Jesus tinha pelas pessoas! Ele levava ânimo para as pessoas, ele levava cura espiritual, ele levava cura física. Jesus, ele dava a própria comida. Ele levava sempre, ele tinha um copo d'água para levar para as pessoas. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei imaginando Jesus sendo meu vizinho, morando perto da minha casa. Eu vendo Jesus fazendo essas coisas, ele dando ali a própria comida, né? Então, Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo. Ele sempre aliviava o sofrimento das pessoas. E a Gisele veio aqui contando exatamente isso, né? Que aquelas pessoas que tinham, às vezes, tão pouca fé, mesmo elas tendo pouca fé ou tendo muita fé, Jesus estava ali para aliviar o sofrimento. E hoje, o que Jesus está fazendo? Será que ele também não está aliviando o nosso sofrimento? E muitas das vezes nós não estamos percebendo, né, o que Jesus tem feito por nós. Agora eu vou ler um outro texto que está em Ciência do Bom Viver. Foi o texto que eu estava meditando aqui agora pela manhã, né? Eu estou aqui aqui com a SESI, né, para a gente fazer o detox nas mulheres de pastores, né? Vão chegar agora 32 mulheres lá da região de Montes Claros, e a gente vai passar aqui uma semana cuidando, né, dessas mulheres. E ontem nós oramos aqui pedindo a Deus para nos ajudar, né, a trabalhar, a servir essas mulheres que vão aqui chegar, para curar não só as feridas físicas, mas as feridas da alma. E a SES me pediu para fazer uma reflexão aqui sobre 2 meditações do livro da Ciência do Bom Viver, e eu estava lendo exatamente esse texto aqui antes de entrar na sala, e está falando o seguinte: Jesus veio ao mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Olha o que Jesus veio fazer por você e por mim. Ele veio fazer a maior obra. Se você der toda a sua comida, toda a sua água, toda a sua roupa, todo o seu dinheiro, ainda não é maior obra. A maior obra quem fez foi Jesus Cristo. E ele fez por amor a mim e a você. Ele fez porque ele deseja imensamente que a gente volte para casa. E nós estamos voltando para casa. Canaã está logo ali. Só tem um rio que nos separa. Já estamos prestes a entrar na terra prometida. E quem fez a maior obra não foi eu nem você. Quem está fazendo a maior obra e quem fez a maior obra foi Jesus Cristo. E ele veio como embaixador, olha o que fala, que lindo. Ele veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Como que ele veio? Como embaixador. Quem é um embaixador? Um embaixador, ele representa um governo em outro país. Então, o Brasil tem embaixadores em outros países. Os outros países têm embaixadores no Brasil. São homens que vêm para representar o governo, representar o presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal. Jesus veio representando a Deus. Ele veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver, de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Olha o que Jesus então veio fazer. Ele veio nos ensinar.
através das suas curas, através do amor que ele tinha ao próximo, pelo cuidado que ele tinha. O Desejado de Todas as Nações fala que Jesus, ele cuidou muito mais das necessidades das pessoas do que pregar o evangelho. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para o seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, a vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo junto da mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada e do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência e a comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Então, Jesus, ele passava também por lutas. Aqui fala que ele teve lutas, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Ele também teve uma vida simples, viu, Gisélia? Ele também lutou com as dificuldades e provações. Ele teve uma vida abnegada, econômica. Então, se nós passamos por provações, Jesus Cristo também passou. Mas como é que ele venceu? Ele acordava e amanhecia ao redor da comunhão com Deus. Foi assim que ele venceu todas as suas lutas. E se nós também queremos vencer, e se a vida de Jesus Cristo é um exemplo para nós, nós temos que vencermos, estudando a palavra de Deus. Era assim que Jesus vencia. Aqui está o segredo do sucesso de Jesus, né? Ele, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada e do crepúsculo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na serenidade da alvorada. Já está amanhecendo, e nós estamos amanhecendo com Cristo. E do crepúsculo, que é o anoitecer, no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza. Jesus, então, através do estudo da criação e da providência e a comunhão da alma com Deus, tais foram as condições e oportunidade de Cristo vencer todas as tentações. De ter fé. Só podemos ter fé quando nós estamos diariamente aos pés de Cristo. Ele nos diz, por que você está ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Os passarinhos não plantam e eles têm o que comer. Então é isso que Cristo quer nos ensinar essa manhã. Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? O que Jesus quer fazer por você? O que Ele quer fazer por mim? Ele levou cura física e espiritual lá no passado. Mas é isso que Ele quer fazer hoje também. Ele quer nos dar cura física e espiritual. Não para esse mundo, mas para a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, pois Canaã está do outro lado. O que nos separa de Canaã é apenas o Rio Jordão. Breve, nós vamos atravessar e vamos estar com o nosso Salvador para todo sempre. Que Deus te abençoe. Fique firme na fé, pois quando nós chegarmos lá, nós vamos poder, irmã Terezinha, nos conhecermos, nos abraçarmos. Já somos vizinhas aqui, nessa terra, mas lá moraremos juntos por toda a eternidade. Amém. Amém. Obrigada, Elô, pela sua consideração. Obrigada por nos mostrar, né, que Jesus quer nos salvar. Mais uma vez, a doutora Gisélia trouxe essa linda mensagem e o Espírito Santo vem complementando, né? Muito obrigada. Irmã Marley, muito bom dia, seja bem-vinda, querida.
Bom dia. Desde a semana passada, quando a Heloísa falou da experiência dela com um casal de clientes que ela tem, eu era para ter levantado a mão e não levantei porque eu vi que já estava finalizando, não é? E queria dar um testemunho com relação também ao meu trabalho. Nós, às vezes, não dá para olhar para uma pessoa e saber se ela tem fé, né? E por vezes deixamos de permitir que Deus nos use como instrumento por achar que será que essa pessoa tem fé? Eu vou falar, será que ela vai? E eu tenho um cliente, o Emanuel, ele já é meu cliente há uns 7 anos, e ele tinha um problema, tinha uma verruga plantar. E ele já tinha tratado com um enfermeiro, o enfermeiro sempre tirava a verruga, depois voltava, e ele veio cá e eu comecei a fazer o tratamento nessa verruga que ele tinha no pé. E um dia eu, pronto, desbastei com bisturi e tal, e não se pode sangrar, e eu tive todo o cuidado de não, né, de não magoar com bisturi. E terminei o trabalho, ele foi para casa. E passado um dia, a esposa dele me ligou. Nessa altura, a esposa dele não era minha cliente, hoje ela é. E ela ligou para mim dizendo o que eu tinha feito com o marido dela, assim mesmo nesse tom. O que você fez com o meu marido? Porque ele está cheio de dores, ele não pode andar. Está cheio de dores, não consegue colocar o pé no chão. E eu fiquei apavorada, porque eu sabia que eu não tinha feito nada de errado, né? Não conscientemente. Entretanto, eu pedi que ele viesse cá. E ele veio, e eu fiquei mais assustada ainda, porque ele não veio conduzindo, alguém teve que trazê-lo. E ele estava com uma canadiana eu não sei como é que chama no Brasil, mas é uma canadiana, né? Deve ser a mesma coisa, porque ele não conseguia colocar o pé no chão. O cunhado dele veio trazer ele, e eu fiquei mesmo assim apavorada. E pronto, ele sentou-se, eu fui ver o pé dele, se eu tinha... Estava normal, não tinha sangue, não tinha nada. Não tinha nada, estava do mesmo jeito que eu tinha feito, que eu tinha deixado o pé dele estar. E eu falei, o que eu vou fazer? O que eu faço? Porque não há nada, e ele tem dores, ele não consegue andar sem muleta. E então eu perguntei para ele, falei assim, Manuel, você acredita em Deus? E ele disse, acredito. E eu falei, eu posso orar? E ele disse, pode. E eu orei. Orei porque eu estava em desespero, porque a mulher dele estava chateada comigo, não é? E ele tinha dores e eu não podia fazer nada com relação às dores dele. E eu orei, e o Emanuel, quando terminamos a oração, porque ele estava junto, oramos os dois, né? Ele soltou a canadiana, colocou os pés no chão, ele apertava os pés, ele batia o pé no chão. E o Emanuel saiu daqui andando, normalmente. Quando ele chegou lá fora, o cunhado dele falou, o que aconteceu? Aconteceu um milagre? E eu disse, sim, mas não fui eu que fiz. Foi Jesus quem curou, porque eu estava desesperado, não sabia o que fazer. E estou contando isso hoje por quê? Porque a fé vem em pessoas que nós não imaginamos, né? Se eu tivesse deixado de falar com o Manuel, se eu tivesse tido vergonha, se eu tivesse tido receio, não ia despertar no Emanuel porque ele ficou também espantado como é que isso aconteceu, né? E ele disse, Jesus curou porque você teve fé, porque você acreditou, não é? E que nós não tenhamos medo de acreditar, porque Deus, eu sempre costumo dizer, Deus não mudou, Jesus não mudou, ele é o mesmo, faz sempre as mesmas coisas de quando ele esteve cá, ele continua fazendo as mesmas coisas. Nós temos que manter a fé, mesmo quando parece que estamos num beco sem saída, ou num poço, ou tudo à nossa volta está... Deus é tremendo. Eu poderia ficar aqui o dia todo contando aquilo que Deus tem feito para mim, o cuidado que Ele tem comigo aqui em Portugal. Eu vou fazer 20 anos cá. O cuidado, as coisas que Deus faz por mim e me ensinar a crer. Me ensinar a crer. O saber que eu venho para o meu trabalho, se eu tenho clientes, se eu não tenho clientes, Deus é Ele quem provê. E é muito bom quando nós vivemos assim. É muito mais leve a vida quando nós vivemos sabendo que tem um Deus que cuida de nós. Era isso. Obrigada pela oportunidade. Mas eu tinha mesmo que contar isso, porque
Parece que Deus não faz nada nesses tempos, né? Parece que já não há curas. Eu vi essa cura e outras, mas fica para um outro dia, num outro lugar, talvez. Bom dia para vocês e boa preparação. Amém. 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 Deus seja louvado. Obrigada, Marley, por esse testemunho. Isso fortalece a nossa fé, né? Testemunhar é glorificar o nome de Jesus. É a gente mostrar que Ele fez, faz e ainda fará grandes coisas por nós. É mostrar que Ele é o dono da nossa vida. Muito obrigada pelo testemunho. Mais alguém gostaria de falar? Mais alguém gostaria de partilhar conosco? Algum comentário, uma consideração ou um testemunho? Então, não havendo, nós vamos terminar com uma oração. E eu queria pedir aqui um irmão ou uma irmã que pode orar para nós, para a gente encerrar o nosso culto. Quem poderia fazer a oração final? Eu posso, Lu. Iaco. Amém. Obrigada, Juninha. Vamos orar então. Oremos. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Mais uma vez nos colocamos aqui em reverência, em posição de oração, com uma certeza em nosso coração. O Senhor está diante de nós. Obrigada, Deus bendito. Não importa em que lugar estamos. Não importa o deserto que estamos passando. Uma coisa eu creio, o Senhor está conosco. Seja na nuvem, seja na coluna de fogo, seja no que for, Senhor. Todos os crisóis que estivermos passando, cada um no seu espaço, o Senhor está a conduzir. Obrigada pela vida da doutora Gisélia, obrigada por que hoje, Senhor, ela se permitiu ser usada por Ti, a nos trazer uma mensagem aparentemente tão simples, mas tão poderosa, porque veio diretamente do céu para nós. Obrigada, Senhor. Tome a vida dela, a família dela, todas as pessoas com quem ela tem contato. Que o Senhor possa dar a ela a mesma bênção que o Senhor deu àquele homem. Aumente, Pai. Aumente não só a fé dela, mas a fé de cada um de nós que aqui nos encontramos hoje na unidade em Ti. Ser com cada família aqui representada, Senhor. Tu sabes, Tu conheces as necessidades, mas a nossa maior necessidade, Pai, é de ser salvo. Salva-nos de nós mesmos, Senhor, por favor. Tenha misericórdia de nós. Cuide de cada um de nós, Senhor. Desde já eu o agradeço, porque eu creio que, apesar de vivermos pedindo, fomos acostumados a pedir, mesmo a Tua palavra nos dizendo, pedi e dá-se-vos-á. Mas aqui estamos aprendendo a ter um coração grato, um coração agradecido. Porque em todo tempo o Senhor está a nos dizer, filho, eu estou aqui. E obrigada por isso, Paizinho. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Senhor, por estar em todos os lugares, porque Tu és onipresente. E assim cremos, Senhor, nessa característica singular que pertence ao Senhor. Obrigada, Senhor, por estar com cada um dos meus amigos que estão nessa sala nesta manhã. E obrigada por nos ajudar a crer. Sei que o Senhor já preparou um dia perfeito para nós. Ajude-nos, ó Deus, a ter os olhos abertos para enxergar essa perfeição desse dia de preparação.
Desde já dá-nos um sábado feliz na tua presença. Em nome de Jesus nós choramos e no nome dele nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos terminar o nosso culto hoje, permanecendo firme nas promessas do nosso Senhor Jesus, como a Gisélia veio aqui hoje trazer para nós essa mensagem, que Jesus é o Deus que tudo pode. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que nós necessitamos. Então, eu desejo a todos um bom dia da preparação, que nós possamos chegar ao fim desse dia com alegria, em louvor e oração, reunidos, em família, para louvar o nosso Deus e desfrutar das horas santas do dia do sábado. Muito obrigada, irmã Gisélia. Eu vou pedir a todos os nossos irmãos que aqui estão, que passemos o dia em oração pela doutora Gisélia, que ela tem aí provas como todos nós temos, né? Mas nós temos o hábito de orar aqui pelos nossos mensageiros, e eu espero o dia que a senhora estará conosco aqui novamente, tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelas orações, que todos tenham um dia maravilhoso com Jesus bem pertinho, do lado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Um bom dia para todos, então, e até amanhã.